Olá, pessoal! Eu sou a Ivana, do Dilemas da Ivana, criadora das tirinhas do Dilemas da Ivana, e esse é o nosso podcast, Áudios do Zap. Uhul! No podcast de hoje, eu vou estar falando novamente solita. Morro de rir disso, gente. Quem é que faz um podcast sozinha? Eu, eu que faço. Eu faço, eu quero bater, fico conversando aqui com vocês. E é isso. Voltando, foco. Eu vou estar explicando para vocês a ideia que eu defendo, que a TPM é uma coisa muito boa na nossa vida e a gente foi ensinada a odiá-la, mas ela é maravilhosa. E eu vou explicar por quê. Ficou curiosa, amiga? Vem comigo! Eu tiro essa curiosidade de você. Como vocês podem perceber, vocês não perceberam isso ainda, porque vocês não ouviram outra parte, mas hoje eu estou muito melhor, porque minha TPM passou. E o dia que eu gravei esse podcast foi, acho que faz uma semana já, exatamente uma semana. E eu tava nervosa. Então, não tá tão engraçado, tá? Mas o conteúdo tá bem legal. E eu queria agradecer a Jéssica, minha amigona da Faculis, amiga, brother de muito tempo, que me ajudou a aprovar esse podcast, que eu tava meio insegura a respeito do conteúdo. Ela ouviu antes e ela me incentivou a pôr. Muito obrigada. E eu queria agradecer a todas as minhas amigas que escutam o meu podcast, que é uma coisa assim que eu não acredito ainda que elas fazem, e me ajudam muito, e me apoiam, e me escutam chorar, e tudo. Eu queria muito agradecer todas elas, do fundo do meu coração, e eu queria agradecer muito vocês, meninas, que estão escutando esse podcast, que estão me escrevendo. Cada comentário de vocês eu leio, eu amo, e muito obrigada por incentivar. Se não fosse esses comentários que eu estou recebendo, eu não continuaria fazendo. Eu não estaria fazendo isso ainda, tá? E hoje não vai ter entrada nada, hoje eu vou right the point, vou direto no ponto. Ai, adoro falar inglês e daí traduzir as poucas palavras que sei. E é isso, povo. Fiquem conosco, comiga. Beijo, tchau. Então, no episódio de hoje, não vai ter muita história sobre os Estados Unidos, porque eu tô sem paciência, eu estou na minha TPM. E então eu quero muito falar sobre isso com as mulheres que me escutam, ou com o público em geral, que tem me ouvido. E é um assunto que elas pedem e que o povo sempre pede bastante para eu falar. E tudo começou com um texto que eu publiquei no blog, que se chama O Lado Bom da TPM, né? O título em si é bem maroto, porque absolutamente a gente nunca escuta falar nada bom da TPM, né? E resumidamente eu falo nesse texto, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem. Eu falo que a TPM é um momento em que a gente enxerga tudo sem véus, né? A gente enxerga a verdade da situação. É quando é quase o final do nosso ciclo de 4 semanas, né? Dos 28 dias do mês. E é quando a gente faz uma grande avaliação de tudo que aconteceu nos ciclos que a gente estava mais produtiva antes, né? Nas semanas mais produtivas anteriormente. Então, eu vi que a gente fica nervosa porque a gente começa a ver tudo aquilo que estava irritando e a gente não queria enfrentar. Tipo, a verdade fica meio escancarada na nossa cara, sabe? A gente fica meio sem paciência. Eu até brinco no texto dizendo que assim, tipo, você pode ser enganado em qualquer outra época do ciclo menstrual, menos na TPM. Na TPM, nenhuma mulher passada rasteira. Não tem como. A gente tá muito
tipo, muito poderosa, assim. E daí o desenho que eu fiz era uma menina com um terceiro olho gigante na testa, assim, porque é realmente um poder que a gente ganha. Então, e como a gente só foi ensinada a ver o lado ruim anos e anos e anos, tanto da menstruação quanto da TPM, como só uma coisa nervosa, a gente desperdiça um, um output de aprendizado que vem de. Na verdade, é um input, né? Que vem de uma raiva, de um reconhecimento de que algumas coisas não estão boas e precisam ser alteradas. Então, a TPM, na verdade, ela é uma coisa muito boa e muito interessante se você olhar por essa perspectiva, de que você vai ter mais coragem para enfrentar certas coisas e ver que certas coisas precisam ser alinhadas, realinhadas e revistas e conversadas e tudo mais. E é um ato quase revolucionário você falar da TPM como isso, né? E esse ano também eu tive o grande presente que eu ganhei do outro podcast que eu amo, que é da Bárbara e da Mariana, que se chama, o nome do podcast delas é Talvez Seja Isso. Esse é o nome do podcast, onde elas analisam o livro das mulheres que correm com os lobos, da Clarissa Pinkola-Estés. E que a Clarissa é da linha da psicologia analítica e analisa mitos e histórias, né? E com a visão totalmente da perspectiva feminina, né? O que a gente pode aprender com isso e o que esses mitos, essas lendas querem nos ensinar a partir disso, né? Então, as meninas me deram um planejamento anual, que está sendo muito legal que eu estou fazendo, e junto veio um diário, que é uma mandala lunar. E isso eu quero falar num outro podcast, porque é muito denso esse conteúdo, mas é um conteúdo que eu estudo muito, né? E tem muito disso por trás das tirinhas, mas em que nessa época da TPM a gente é considerada a bruxa. Nos arquétipos, que eu também quero explicar sobre isso mais para frente, que arquétipos são é tipo uma herança que não é só genética, é uma herança psicológica dos nossos ancestrais. Então, são comportamentos que os seres humanos tendem a ter e são repetitivos, e você vê que acontecem várias e várias vezes. E um desses arquétipos tem o arquétipo da bruxa, tem o arquétipo da donzela, tem o arquétipo do sábio, tem o arquétipo do herói, tem o arquétipo de todos que tu possa imaginar, tem. E esse, na TPM, elas dos 4 arquétipos nesse mês, a mulher agora é o arquétipo da bruxa, justamente por isso, porque a nossa visão está mais ampliada a partir de tudo e de todos, assim. Então, por isso que ninguém pode se meter com uma mulher na TPM, não só porque ela tá nervosa, mas é porque ela tá vendo mais do que ela geralmente vê. E como eu falei antes, é um desperdício, todo mês isso aparece e a gente fica muito acomodada na posição de que TPM é uma coisa ruim, eu só quero comer doce, eu não sei o que, é ruim, é ruim, é ruim. A gente desperdiça todo esse outro lado que ela tá dando pra gente, né? Que é uma coisa tão interessante, tão é um presente, na verdade, né? Você até pode dizer que é. E eu tenho tido isso nos últimos meses, eu tenho ganhado presentes de mim mesma. Olha, maravilhosos. Eu ajustei muitos pontos na minha vida por causa desses ensinamentos. E é disso que eu quero falar hoje no podcast, porque eu estou nesse momento agora. Hoje é o dia 25 do meu ciclo. Ontem eu tive um breakdown bem típico de TPM, assim, onde você chora muito e você só quer chorar, né? É uma coisa muito. Eu até queria ter gravado isso ontem, mas eu tava tão sensível que eu ia fazer começar a chorar no podcast. Mas eu queria levar vocês também, como eu sempre levo vocês numa viagem comigo, eu queria levar vocês nessa viagem, né? Nesse outro significado que tá dando, porque eu comecei a ter vontade de chorar e assim me sentir mal com certas situações, e nessa vez foi situação tipo financeira, né? A minha situação no momento é que sim, eu tô investindo nesse projeto que é o Dilemas,
que não dá um retorno ainda, justamente porque eu estou fazendo todos esses projetos que no futuro darão retorno. E quem está me apoiando nisso por trás e está me ajudando nesse processo é o meu marido no sentido financeiro, né? Ele que agora paga a maior parte das contas, todas as contas de casa. E então coincidiu da gente ter uma pequena treta, né? Nesse sentido, porque quando você depende de outra pessoa, a situação precisa ser muito bem conversada. Voltando a 2 anos atrás, quando eu fiquei sabendo que realmente a gente faria toda essa mudança na nossa vida, a minha primeira preocupação foi essa, tipo, peraí, eu vou começar a depender de uma outra pessoa. E a nossa geração é totalmente complexada por causa disso, a gente tem pânico disso, é uma coisa muito complicada, assim, dentro de casa, essa situação, de você se fazer de vítima e se deixar abusar ou você abusar de uma outra, sabe assim, a gente tem que saber o lugar de cada um. E a Monique, mais uma vez, ela me explicou que a gente é uma sociedade, né? Sempre foi. Quando você casa com uma pessoa, querendo ou não, você tá numa sociedade financeira também, né? Que, tipo assim, analisando tudo, ele só tá aqui porque eu topei e vim. E eu só tô fazendo tudo que eu tô fazendo no Dilemas, porque ele topou, me topou que eu ficasse agora sei lá, me dedicando para isso, né? Então, é uma sociedade que é complicada, assim, se você for analisar, mas ela é muito importante que seja bem dita e bem explicada, né? E os homens sempre têm uma tendência a achar que eles meio que possuem as coisas. Então, muitas vezes a gente teve que. Eu pedi para ir na psicóloga com ele, foi a única vez que a gente foi junto, pra gente alinhar isso, né? Porque eu já me vi, tipo, querendo comprar uma coisa e ele não deixando, e eu que, tipo, você perde um pouco o teu poder de compra, né? Enfim, essas últimas semanas também eu tentei mexer no dinheiro do Brasil. Meu dinheiro tá no Banco do Brasil. Ai, não posso falar nome de banco aqui, mas assim, aí tudo tem que ir no autoatendimento, toda hora eu tenho que mandar e-mail pro meu gerente. Eu tô começando a investir um dinheiro meu que tá parado lá, e tô começando a pesquisar sobre tesouro direto, sobre renda fixa. Tem um canal que é. Ai, como é que é o nome do canal da menina? Esqueci. É da Natália. Ai, esqueci o nome do canal dela, cara. Mas é um canal de finanças que tem no YouTube, vou deixar o link aqui embaixo também, em que ela explica tudo. Então, eu, tipo, sabe quando assim, várias questões financeiras começam a ficar complicadas na sua vida, assim, né? Tipo, vai acumulando e, tipo, eu não queria ter que ir atrás de investimento, digamos, eu queria terceirizar isso para o Alexandre. Meu, cagada, né? Não, não é assim que funciona. Eu queria que o Dilemas desse dinheiro logo. Não é assim que funciona também. Primeiro, eu tenho que terminar as coisas que eu tenho que terminar. Terceiro, eu e o Alexandre tivemos alguns problemas, enquanto isso, também tem que sentar e resolver. Então, o que eu aprendi nessa TPM, que veio como o primeiro aviso, é assim: você vai ter que tomar controle dessa parte financeira tua, você querendo ou não, né? Você se organize, você quer investir o seu dinheiro, você pesquise, não pare com essa síndrome do príncipe encantado, no sentido não que é o meu marido que vai resolver, mas os príncipes encantados da vida são aquelas coisas que você quer terceirizar, que alguém resolva para você, em vez de você pegar e resolver. E eu queria terceirizar isso, todo esse processo, né? Eu tô tentando não tornar isso muito um reality show da minha vida, sendo que é mais difícil, mas eu quero que você escute sempre pensando na sua vida, né? Não pensando, ai, a vida da Ivana. A minha vida é a vida igual de todo mundo, não tem nada demais na minha vida, você saber disso ou não. Tipo, o foco aqui é nos aprendizados que eu tive nesse ciclo. E continuando, eu vi que eu tinha que sim, ele vai me ajudar nesses investimentos, mas eu tenho que entender a língua dos investimentos, primeiro ponto. Eu tenho que ver o que eu vou fazer com o meu dinheiro nesse banco. E terceiro, eu preciso finalizar os projetos do Dilemas para que
eu consiga ter esse retorno. Terceiro ponto. Então, eram pontos que eu estava, assim, postergando, entendeu? E ela veio e falou, amiga, breakdown, não dá mais. Daí você você cai no choro e tal. E o outro grande aprendizado que teve nesse mês foi que nesses últimos dias eu não tive aulas de inglês, então eu acabei ficando muito em casa e me dedicando muito para todos esses pontos, né? São coisas que eu estava fazendo esse mês já, pesquisando, aprendendo. Então, tem vários projetos do Dilemas em andamento, que eu já falei aqui várias vezes, e, e o que aconteceu? Que eu fiquei muito em casa, fiquei muito no computador, eu fico horas no computador, assim, sem me mexer, né? Entrei num fluxo de ilustração, de resolver problema, tudo junto. Acaba que você é todos os departamentos dessa empresa. Então eu me sobrecarreguei, tipo, demais. O que aconteceu? Estourou dores nas minhas duas mãos, né? Dor de muscular e dor de articular, tudo, e estourou uma dor nas costas que eu tô desde o México com ela, e eu tava deixando, e ela chegou no limite, assim, que eu tava insuportável essa dor já. E, e eu falei, meu Deus, passei dos limites. Eu não saí de casa, né? Porque o inglês estava de férias, como eu falei, eu fui ficando aqui, não tem ninguém para me chamar, eu não faço pausa, eu não como direito, eu atrasei o almoço, eu fiz isso aqui. É, enfim, eu abusei de mim. E aí eu liguei para os meus pais, conversamos, e minha mãe falou aquilo que eu sempre falo para mim. Ela falou assim: Ivana, já que você é chefe de si mesma, você está sobrecarregando a única funcionária que você tem. E nisso vocês podem pensar muito o que a gente faz na nossa vida, né? A gente sobrecarrega a, a única pessoa que pode resolver a nossa vida num grau de cobrança absurdo. Tipo, se alguma pessoa me chegasse. Isso que eu peguei leve na lista, tá? Eu não acho que eu fiz um. Eu tô melhor nas minhas listas, mas assim, se alguém chegasse com toda essa responsabilidade para mim no trabalho, meu, eu não ia aceitar esse tipo. Eu não. A verdade é que a gente abusa, a gente vive num relacionamento abusivo com a gente mesma, no sentido de que a gente não vê o limite das coisas. Eu tô treinada, tá? Já para muito para perceber quanto mais. Eu sempre fui muito workaholic, sempre fui muito perfeccionista, sempre fui demais em tudo, muito intensa em tudo, escorpião, como eu sempre falei aqui. E nos últimos meses eu estava tentando reduzir isso, mas nesse último mês, como eu não tive inglês, não tive nada dessas atividades externas, eu desci a ladeira sem puxar o freio de mão. Eu tava assim, com tudo. Nossa, eu tô muito criativa, eu tô muito louca. Bem assim que eu tava pensando esses dias. Nossa, eu tô produzindo muito. Até que um dia eu não consegui. O único dia que eu saí de casa, eu senti dor no meu braço. Comecei a sentir dor assim, dos meus dois dedos, na mão, assim, né? E dor nas minhas costas, insuportável. Eu falei, gente, o que é isso? Eu fiquei toda essa intensidade que eu estava sentindo, esse fluxo criativo, eu fiquei tensa, entendeu? Pela produção e por me cobrar, por resultado, e eu tenho vergonha, às vezes, dessa situação que eu tô, do que os outros pensam de mim e da minha situação, como se eu não estivesse trabalhando, entre aspas. E, enfim, eu fiquei muito querendo provar mais, passei da conta de novo. Mais do que eu precisava, mais do que eu queria, mais essa situação financeira, mais. Não, eu vou conseguir, vai ser a próxima vez vai ser melhor. E, tipo, num redemoinho que louco entre eu comigo mesma. Sim, produzi horrores essas últimas semanas, mas assim, teve a semana ali que eu não consegui realmente produzir nada, eu só fiquei resolvendo é, burocracia desse processo financeiro e todas essas mudanças que eu estou tendo que fazer na empresa e tudo mais. Então, foi um período tenso, assim, quando eu saio, é que você é um período tenso quando você sai da tua
zona de conforto, de conhecimento e cai numa outra zona que você, tipo, opa, virei estagiária de novo. E todos os projetos, além desse que eu tô tocando, quase todos, eu voltei a ser estagiária no sentido que eu não domino essa área, a área que eu estou investindo. Eu não tenho domínio nenhum. Eu nunca, no meu outro trabalho, eu, eu desenvolvi um projeto como esses que eu estou desenvolvendo. Então, para mim, é uma coisa nova. E, e eu caí na besteira de achar que eu sou uma Mulher Maravilha, que eu vou conseguir ficar aqui sentada semanas e semanas produzindo interruptamente, como se eu fosse uma super-heroína. E eu não sou isso. Isso só me custou dores nas costas horríveis, dores na mão. Fiquei exausta, porque quando você pensa demais e você fica nessa loucura, você se desgasta, né? Tipo, é overthinking, você fica ali, não, não, vamos fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, né? Vocês entenderam o drama que é. Eu acho que vocês estão se identificando com isso, né? Que esse é o meu objetivo com esse abertura de coração. E antes da situação, eu tava achando que o inglês, na verdade. Ai, tocando o telefone aqui. O inglês estava, tipo, me atrapalhando. No sentido que, em vez de eu estar. Eu podia estar em casa terminando aquele projeto e sei lá, eu tô nessa aula de inglês e nem tá tão boa hoje. Não é que não tava boa, mas assim, no fundo eu queria estar terminando um outro projeto. E daí se eu e daí eu ficava assim, mas será que sabe quando você fica pensando essas coisas que você deveria estar no lugar? Eu já vi, já tá tudo errado, né? Quando você começa a pensar assim. E sendo. E daí me veio que, cara, como é importante ter coisas que te tirem dessa neura desse teu trabalho, desse círculo que você entra, nesse vórtex que você não sai, que você só fica pensando nisso o dia inteiro. E, cara, como é. Agora eu tô valorizando, eu tô vendo as aulas de inglês de outro jeito, como é bom que elas estejam aqui, que eu esteja indo nelas, porque elas me tiram dessa loucura que eu me enfiei. Como é perigoso você ficar. Sim, é muito legal, as pessoas. Há um glamour em parecer que eu estou falando que eu tenho vários projetos, mas há uma dor imensa em executar todos eles. É muito difícil esse projeto, esse processo, quer dizer. E quando você não tem amigos e coisas muito fora para tirarem você desse teu mundinho, porque é um mundinho que você está vivendo, você fica meio louca, você faz isso contigo, tipo, o teu corpo tem que doer, você tem que chorar no Skype com teus pais, porque você não soube pôr limites. Porque não tem um chefe dizendo, não tem um colega olhando para ti falando: "Meu, calma, não precisa, relaxa, vai para casa, tu tá cansado". Não tem ninguém para te falar isso, né? E não tem ninguém para te, vem aqui, vamos ali no mercado comprar uma coisa, vamos na padaria, vamos sair tomar um lanche, um café, sabe? Essa coisa que tem um colega de trabalho faz, e você fica meio, não, eu tenho que terminar aqui. Daí a pessoa fala, vamos. Daí você, tá, eu vou. Cara, isso é maravilhoso. Porque você sai, você levanta, você vê, você dá um break, depois quando você volta as coisas estão melhores e enfim, então eu tive que, sei lá, ir num absurdo de produção e tentar provar que eu era boa para não sei quem, porque eu já sei que eu sou, eu já sei que tudo que eu tô fazendo tem um motivo, mas só porque eu não tenho a validação de ser um projeto rentável, eu fico achando que às vezes ele vale menos, ou que eu preciso ainda fazer mais. E na verdade, não. Na verdade, as coisas têm o tempo delas. Eu plantei uma flor. Não há santo no mundo que faça essa flor florescer antes da hora dela. Hoje o papo tá muito sério, né? Para vocês verem como o humor muda.
não há, a natureza das coisas, elas têm um tempo para acontecer, elas exigem um tempo. Ano passado eu fiz um tratamento de gravidez e mais do que nunca eu aprendi que não adianta você querer forçar coisas, o tempo. Não, as coisas têm o tempo delas, o dilema tem o tempo dele e ele vai acontecer, ele já é tudo isso que eu quero que ele seja. Agora, ele já é isso. Ele não vai ser uma grande coisa lá no futuro. É isso que eu tenho que ficar me repetindo toda vez. Ele já é uma coisa maravilhosa. Ele já me permite eu sentar aqui e conversar por 40 minutos com vocês. E por que que a gente faz isso com a gente? Eu não entendo, porque é meu Deus, cara, por que que a gente abusa tanto disso? Não há, meu Deus, a gente tinha que conseguir ter terrenos e proteção ambiental para o nosso sentimento, para o nosso pro psicológico, tinha que ter uma guarda florestal nessa cabeça que protegesse essas áreas, porque a gente ultrapassa e sai construindo coisa, queimando tudo e tornando isso um caos. E, enfim, aprendi tudo isso que eu falei para vocês, que eu preciso levantar, que eu preciso de atividades externas, eu preciso sair de casa, eu preciso entender que as coisas demoram, de novo, e preciso ter paciência de que as coisas têm o tempo delas. Não é porque eu tô aqui, eu me matar aqui na frente desse computador do jeito que eu fiz e acabar com as minhas costas e com as minhas mãos não vai resolver nada. O tempo não vai correr mais rápido se eu fizer isso. E eu queria muito passar esse aprendizado para vocês e mostrar que tudo isso apareceu na TPM. E eu poderia, como antigamente, ter olhado para isso e ter dito assim: meu, minha vida tá uma bosta, que merda. Eu podia ter passado por todas essas situações sem ter percebido realmente o quão eu preciso ter cuidado comigo para conseguir tocar esse projeto e ver isso como uma coisa positiva. E dizer, obrigada, corpinho e cabecinha, por, sei lá, por esse ter conhecimento ter chegado até mim. E hoje eu consegui interpretar essas coisas sem tanta culpa, sabe? Sem. Ai, não, eu não sei, cara. É uma cagada que a gente faz tão grande assim. E, e eu queria muito, 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 muito passar esse conceito para vocês, que vocês no dia, a partir do dia 23, 22 do ciclo de vocês, vocês comecem a ficar atentas para as vontades de vocês, né? O que o corpo está falando, o que a cabeça está falando. Eu podia ter arruinado com tudo, eu podia ter me feito de vítima, como sempre, eu tenho essa mania de me fazer de vítima, de achar que é o mundo contra mim. Eu podia dizer, ai, porque o problema é as pessoas que não me reconhecem, o problema é o banco, que sim, isso é parte do problema, mas tem a minha culpa de não ter ido atrás, de não ter investigado, de ter terceirizado isso para uma pessoa, sendo que isso não é o meu dinheiro, eu tenho que cuidar dele. E, sabe, eu acho que a TPM me ajudou a parar de me fazer de vítima, sabe, da situação, de achar que não, amiga, se tem uma coisa que está te incomodando demais para você chegar nesse ponto de que você não aguenta mais, é porque você deixou essa coisa abusar de você até esse ponto. Se você tivesse mais conectada com o seu eu, isso não aconteceria. Isso é uma coisa que a Monique sempre me fala, que é se você tá com autocuidado, que é isso que a menstruação me trouxe, todo esse estudo da psicologia analítica, do Mulheres que Correm com os Lobos, do podcast das meninas que eu falei, da mandala lunar, me trouxe, e da jornada da heroína que eu estudei, eu estar conectado comigo, que eu quero, pôr limites, dizer não, dizer chega, e eu passei dos limites dessa vez. E eu queria passar esse conhecimento para vocês. Eu sei que o podcast de hoje foi mais curto, que bom consegui fazer. Estou sem paciência, na verdade.
E não foi engraçado, não foi contando historinhas e não sei o quê, foi mais sério mesmo. E a gente tem que tomar cuidado com isso que a gente faz. As mulheres são grandes abusadoras delas mesmas, assim, de corpo e de alma. A gente abusa demais, a gente não respeita o nosso corpo, a gente não respeita a nossa opinião, a gente sempre se põe muito para baixo e acha que o nosso trabalho nunca tá bom. A gente sempre tem essa sensação de que a gente está devendo. E eu não quero isso. E eu quero levar esse conhecimento para vocês, né? E dizer que eu também caio nele, que eu também erro e todo mundo erra. E eu quero justamente nesse podcast falar muito dos erros. Os erros que a gente faz. Muito, o tempo todo, tá? Então, muito obrigada por todo mundo que ouviu o podcast anterior sobre home office. Esse é um resultado do que o home office pode fazer contigo quando você vai para ele muito ingênua e achando que você é a super mulher. Você vai quebrar a cara, vai estourar o braço, as costas ou alguma coisa. E você tem que ter muito cuidado contigo, né? Autocuidado. Essa é a palavra que toda terapia a Monique repetia para mim. E eu tenho que ter isso muito, 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 muito atenta, muito ligada. Gente, muito obrigada por esse breakdown, por essa abertura do coração. Eu convido você, se você quiser compartilhar um, um aprendizado que você teve na TPM ou um aprendizado que você está tendo nesse momento da tua vida nos comentários, compartilha, comenta e é muito bom ler. Eu tô para responder todos eles. É uma coisa da minha lista essa semana. Deixei acumular os comentários. E vamos numa próxima, quem sabe no próximo podcast a gente pode conversar sobre isso, se alguém quiser que o seu breakdown seja lido, seja refletido, também é uma coisa que a gente pode fazer. E não esqueça de se inscrever. Eu estou postando no canal no YouTube, mas agora a gente subiu para o Spotify, subiu para o iTunes. E eu acho que também que a gente já está no Android. Então é só procurar Dilemas da Ivana que você vai achar. E semana passada também, na minha loucura, eu também lancei as playlists dos ciclos menstruais, por isso eu também achei que ia ser legal gravar isso, que é do período pré-ovulatório, período fértil, TPM, ovário policístico e menstruada e desceu. São 5, e eu ainda coloquei uma teenager em Xanxerê também, na minha loucura. E a história dessas playlists, eu vou contar rapidinho só. Eu tinha criado elas em dezembro de 2016. E eu tinha achado a ideia muito legal e criei elas e tal. E na época eu tinha achado legal, mas eu fiz elas e eu achei que não estava bom. Olha só a minha cabeça na época, né? Um ano e pouco depois eu entrei no Spotify por causa do lançamento de todas as coisas e tal. E eu olhei, meu Deus, Ivana do passado, que presente que você me deu. Sua boba, isso estava incrível. Como que você pensou que isso não estava bom? Viu mais uma vez a Ivana se cobrando demais e sendo perfeccionista, né? Pra quê? E aí eu falei, não, eu tenho que lançar isso agora, tem tudo a ver, vamos lançar, vamos falar, é um assunto que eu quero falar mais também. E também posso deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem. Então, cara, agora a gente está em todos os lugares onde você digitar podcast, áudio do Zap, e você vai achar a gente. E a nossa playlist também, para ser uma coisa super sensorial. E também é mais um objetivo meu em tentar explicar para vocês o quanto a gente é cíclica, o quanto a gente tem que estar mais consciente disso para a gente se julgar menos e abraçar mais esses momentos em que a gente sente que tem alguma coisa errada. Não é porque eu até me atacar nisso é ruim, não é isso. Eu fui porque eu estava empolgada, claro, isso foi um momento muito bom, mas aí eu fui demais. Então, eu estou abraçando essa Ivana criativa e estou dizendo para ela, amiga, você não precisa ir embora, você pode ficar aqui, a gente só vai colocar aqui você num setor de trabalho
que você está sendo meio escravizada, amiga. Deixa eu te contar. Não, você está trabalhando mais que o necessário, você só precisa trabalhar isso. Então, o nosso setor de RH aqui vai cuidar de você, tá? Então, agora você tem um lugarzinho especial. E é isso, gente. Toda essa loucura da nossa vida. E um beijo. Até o próximo podcast. Uhul! Antes de terminar, eu vou deixar aqui embaixo também um link para um outro podcast que eu amo, que é o Mamilos. É um baita podcast, as gurias são, assim, maravilhosas. E é um podcast que o nome é Mulheres, Dinheiro e Independência, que explica um pouco o porquê, todos esses mitos que a gente passa na nossa vida. Até de por que a gente recebe menos, por que a gente cobra menos, porque a gente não sabe se impor e outras coisas. Eu acho que esse podcast vocês têm que ouvir, porque é muito, muito, muito bom. Eu até preciso ouvir ele de novo. Tá, agora sim, finalizando.